Salve, rapaziada! Bem-vindos ao nosso último episódio da série em podcast do Esportudo sobre o primeiro título mundial da seleção brasileira. Se você não assistiu os 4 episódios anteriores contando a história desde a frustração de 50 até o título mundial e a glória eterna em 58, entra no canal do Esportudo que você vai ver todos em primeira mão. Estamos mais uma vez com o Gustavo Tossato. E aí, Tossato, tá preparado pro último episódio? Cara, merece um like, né, velho? Merece. Puta, essa série tá sinistra demais. Merece um like, merece sua inscrição. Comente aqui qual é a principal lembrança que você tem desse título de 58. E hoje a gente vai trazer um panorama muito interessante. São os impactos sociais que teve esse título, né? Sim. E econômicos também, né? Sim. Money. Muito interessante. Importante. A gente começa a aparecer pro cenário mundial. Antes o Brasil tinha a popularização do esporte aqui nacionalmente, já era o esporte mais praticado pelo povo, mas que até então não tinha esse conhecimento internacional, né? Então acho que depois do título de 58, as aparições de Pelé, Garrincha, Bellini e tudo mais, cara, o Brasil começa a chegar com a pica nesse tamanho. Começa. E, aliás, o grande impacto nessa Copa do Mundo, não a de 58 que a gente falou do título, mas a de 50 no Brasil, é que o Brasil pôde mostrar pro mundo, né, e pra galera de fora, que o Brasil sim tinha a capacidade de poder organizar um evento grande, de poder ter toda essa estrutura, e isso tudo também foi refletido dentro do nosso próprio país, né, em infraestrutura, e nos setores de alimentação, de transporte, e toda a Copa do Mundo traz esses benefícios para o país sede, né? Principalmente nos dias de hoje, que concentra muito mais vinda de turista e tudo mais, e hoje em dia muito mais gente assiste a Copa do Mundo, mas naquela época já representava isso, né? Você já tinha o centro econômico mundial focada no país sede. Então se hoje em dia movimentar bilhões, naquela época não tinha esse valor, mas também era palco de capas de jornais que necessariamente já envolvia marcas, já envolvia, naquela época era algo muito importante, ideologias. Então, assim, você poderia utilizar do Brasil como essa propagação, e foi isso que os políticos fizeram bastante, né? Você tem o título de 58 no governo de Juscelino Kubitschek, e o JK fez justamente isso, cara. Exatamente. Não só isso, você tem o projeto que ele fez de construir a nova capital do Brasil no centro do país, que foi a Brasília. Então, nesse meio tempo, né? Claro que ele ia usar de propagação não só essa ideia de que estou construindo Brasília, mas que também o meu país, ele tá bastante orgulhoso porque foi no meu governo que o Brasil foi campeão mundial. Exatamente. Então isso não tem como desatrelar, é algo que tá enrustido na nossa sociedade, é politicagem, né, cara? E não só também falando dentro dos termos da política e também sobre o impacto social para a população na Copa do Mundo, futebolisticamente também, porque o Brasil pôde provar nessa geração de 50 até 58 que poderia sim concentrar os melhores jogadores do mundo no nosso país e que também não era tão fácil assim exportar eles para os clubes de fora. Então, por exemplo, você tem um Pelé que foi campeão mundial, sendo o principal cara ali da fase final da Copa de 58, sendo o mais jovem a marcar, o mais jovem a vencer, camisa 10, fazendo o hat-trick contra a França. E ele continua no Santos durante praticamente toda a carreira. Então, mesmo tem histórias que o Pelé recebeu ofertas de fora, né? Inclusive do próprio Real Madrid, e que ele continuou sempre no Santos. Então, o mundo, a partir daquele momento, começava a ver que o Brasil concentrava grandes jogadores e muito importantes para o mundo e que eles continuavam aqui. Então, que era um lugar bom para eles estarem jogando, desenvolvendo o futebol deles. Então, o Brasil começou a ser palco, já não era mais coxinha, cara. Naquela época, queriam jogar no Brasil. sim. Porque hoje em dia a gente não consegue. Mas naquela época, a gente tem aporte financeiro e estrutura para segurar os jogadores. Então, Pelé não queria ir para outros lugares, né? Acabou saindo para os Estados Unidos por outras questões. Mas que quando ele foi campeão, ele recebeu proposta do mundo inteiro. Mas ele quis ficar aqui. Hoje em dia já é um outro cenário, né? Você vê joias já saindo e se consolidando porque a Europa virou palco. Não, e outra Ou a Arábia coisa, Saudita daqui a pouco. começando esse ano. Não, mas tá certo, Total, né? mano. E outra, o Pelé não só
pôde mostrar... Não só a Copa do Mundo fez com que o Brasil fosse visto como um lugar bom para os jogadores, mas essa coisa do Pelé ter ficado no Santos também ajudou muito, porque ele ficando no Santos, quando o Santos ia fazer excursão na Europa, parava. Tem toda a história que o Santos parou a guerra quando foi jogar Sim. na África e tudo. Para onde o Santos do Pelé ia, parava o país, a cidade, todo mundo queria assistir o Pelé, todo mundo queria assistir o Santos. Quando o Santos foi campeão mundial contra o Benfica, contra o Milan, teve jogo no Maracanã, mas teve jogo lá também. Então, todo lugar que o Santos ia, todo mundo queria assistir. Então, todo mundo olhava pro Brasil com esse carinho de, pô, o Pelé continua jogando lá. Tem outros jogadores também, próprio Garrincha e todos os outros de todos os clubes. Então, era diferente, né? Cara, ali a gente consegue provar que não é só um título, não é só uma estrela, não é só uma taça. A gente vê que depois de 58, o impacto foi efetivo no Brasil. Sim. Impacto social, impacto estrutural. E totalmente imediato. Financeiro, exato. Tipo, o Brasil virou... demorou anos. Exato. Agora, trazendo um pouco mais das curiosidades desse processo, foi bastante interessante. Não só a marca de Pelé, né? Que até hoje é o jovem jogador que fez... o jogador mais jovem a fazer um gol numa Copa do Mundo, né? 17 anos e 227 dias, cara. Que mais? Exatamente. E, não, as curiosidades de toda essa geração, né? Então, a gente começa com, por exemplo, o torneio que foi cancelado em 42 por causa da guerra, né? E teve em 38, que o Uruguai acabou sendo campeão. E aí, depois foi cancelado em 42. Também não tivemos em 46. E aí, em 1950, que foi o do Brasil, finalmente a Copa do Mundo estava de volta depois de 12 anos. E aí, 2 seleções ficaram de fora, né? Exatamente, cara. Que foi Japão e a Alemanha. E a Alemanha. Foram excluídas da Copa do Mundo. Muito por conta da guerra. Muito por conta da guerra. E a Itália também seria excluída. Mas... Pero, todavia, teve um dirigente italiano que se chamava Ottorino... Vou até ler aqui porque... Laringologista. Ottorino Barassi. Ele foi um dirigente italiano que ajudou a esconder a taça Jules Rimet, né? A taça da Copa do Mundo. Ele ajudou a esconder para que ninguém roubasse ou conseguisse ela nesse período de guerra. Era cenário de caos. E aí, por conta disso, a Itália foi meio que perdoada e pôde participar da Copa do Mundo de 50, né? E a Itália era uma das grandes favoritas para levar essa Copa do Mundo de 50. Só que aí, infelizmente, um ano antes, em 49, teve um acidente com o time do Torino, né? Um acidente aéreo, que acabou deixando aí muitas vítimas. E a Itália perdeu a sua base para a Copa do Mundo. Então, deixou de ser a favorita para 1950. E esse acidente aéreo do Torino também é lembrado até hoje. Inclusive, quando teve o acidente da Chapecoense, o Torino convidou a Chapecoense para fazer um amistoso em 2017, né, com o time reconstruído, que marcou até o primeiro gol do Alan Ruschel desde a volta e tal. Fizeram uma camisa em homenagem à Chapecoense e o Torino também. Então, o Torino também conta com um grande acidente aéreo na sua história e que acabou tirando meio que a base da seleção italiana, que era uma das grandes favoritas para a Copa de 50. Cara, acho que toda menção a esse tipo de acontecimento é pouca, porque a lembrança é muito grande. A memória deles é algo fenomenal, sabe? Tanto daqueles que foram vítimas do acidente da Chapecoense, quanto também dos garotos de Turino e também dos garotos de Manchester United, que teve a principal tragédia Exatamente. Principal tragédia aérea de um clube na Inglaterra, Manchester United, perdeu 23 jogadores, todos morreram basicamente, 4 meses antes da Copa do Mundo, e que compunha a seleção inglesa, né? A Itália também chegou bastante afetada na Copa do Mundo, então assim, são coisas que ficam marcadas na história. Acho que é sempre bom mencionar isso como curiosidade. Exatamente. E depois a gente teve a mudança também, uma grande curiosidade, a mudança de cor do Brasil, né? Que a gente já comentou num dos episódios que o Brasil deixou de usar a camisa branca por conta do azar. E aí, na Copa de 58, na final contra a Suécia, teve que usar o azul, né? Que foi escolhido ali por conta da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Exato. Se eu não me engano. E acabou trazendo sorte pro Brasil. Só que depois tem um motivo também do Brasil ter usado e ter passado esse concurso para usar a camisa amarela, né? Que foi muito por conta de um desenho do Aldir Garcia Chi, um garoto de 19 anos. Cara, 19 anos, isso não me desce, 19 anos e o Brasil acabou usando o uniforme branco algumas vezes depois disso, né? Porque o branco era o principal e depois de ter perdido
a Copa do Mundo, abandonou, mas depois algumas vezes na sua história usou, inclusive em 2019 na Copa América acabou usando em alguns jogos, que o Brasil ganhou essa Copa América de 2019, mas não é mais como uniforme principal. Então, a camisa amarela passa por um garoto de 19 anos que ganhou um concurso e acabou dando essa marca pro Brasil. O Adir Garcia, 19 anos, desenhando a camisa da seleção brasileira. Pelé, fazendo tudo o que fez aos 17 anos. E nós, mano, tá ligado? 17 anos tu fazia o quê, cara? 19 anos tu chupava laranja com quem, porra? Não dá pra comparar, não tá ligado? Não dá pra comparar. A gente tenta chegar perto do Pelé, mas não tem como, né? Não dá. Não dá. Vamos lá, máquina. Cara, agora fala um pouquinho mais da Índia, cara. Tem uma curiosidade interessante da Índia. A Índia que queria disputar a Copa do Mundo de 1950 descalça. É isso, queria participar da Copa sem chuteira, mas sobre acabou... liberdade, tá ligado? Eles se sentiam livres e queriam disputar sem as partes do joelho pra baixo. Sem meião, sem chuteira. Mas daí não rolou, né? Não puderam participar porque não foi permitida a participação sem chuteira. Então eles acabaram sendo... Indiano raiz, né, padrinho? Excluídos. Indianos são raízes. Indianos são raízes, né? Um povo muito... que tem muita gente, na verdade, na Índia, né? Não, um pouquinho, só 1 bilhão, só. Mas eu acho que, de qualquer maneira, a gente vê um título que foge o aspecto esportivo, que vai interferir em todos os âmbitos possíveis. Política, economia, estrutura de um país, futebol, mercado... Tudo, ídolos, tudo, cara. Tudo. Absolutamente tudo. Por isso que é tão importante uma Copa do Mundo, por isso que é tão importante a primeira estrela do Brasil, que dá início a essa dinastia, né? E pra mim e sempre vai ser, não importa o que aconteça, o título mais marcante de uma seleção na história das Copas. 58 é o marco zero de títulos. Se você conversar com alguém sobre Copa do Mundo, eu acho que pouca gente lembra dos títulos de 30, 34... A Copa ou começa na derrota de 50, mas realmente 58 é o marco zero da Copa do Mundo pra mim. Cara, você pode até ver outras seleções que jogaram mais de 58, mas que tiveram um impacto como a de 58 teve, cara. É assim, surreal. Eles conseguiram transformar o cenário brasileiro de um país que era necessariamente rural naquela época, né? Por mais que tenha começado em 30, o processo de industrialização ainda não tinha tanta relevância no cenário mundial, não tinha foco, enfim. Aí chega o Juscelino Kubitschek com uma ideia também que revolucionou, se apropriou dessa ideia de que o Brasil venceu em seu governo e até então construiu e apresentou o Brasil para o mundo, né? Que depois veio a dar continuidade a uma dinastia que até hoje permite. Exatamente. Não tem como, cara. É a primeira estrela da seleção brasileira, o primeiro também podcast do futebol aqui da Esportudo. Então, cara, merece as honras, né, mano? Uma salva de palmas. Merece salva de palmas. E se você gostou, faz o quê, Totinho? Deixa seu like. Deixa o like, se inscreva e comenta aí embaixo se você gostou dessa série e se você quer mais séries, né? Pode deixar ideia nos comentários de mais séries de futebol aqui do Esportudo, que a gente vai levar em conta o seu comentário. Valeu, Henricão. Tamo junto. Você é o cara brabo? É você que é. É você que é. Quer me beijar, você você que é. fala. É você que é. Valeu, gente. E até a próxima. Tamo junto.